Olá, meus amados. Hoje, dia 17 de junho de 2024, segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Queridos irmãos e irmãs, nesse texto que nós acabamos de ouvir, nós vemos ali a famosa lei de talião. Essa expressão talião vem da palavra latina, da palavra em latim, portanto, talis, que quer dizer tal, da mesma forma, igual. Esta lei aparece no Código Babilônico de Hammurabi, por volta de 1770 a.C. É uma coisa muito antiga. E vamos ver também isso nas Sagradas Escrituras. Eu vou explicar o que consistia essa lei, porque é estranho a gente pensar que isso está lá em Êxodo 21, 24, que está em Levítico 24, 20, que está também em Deuteronômio 19, 21. Então, o que na realidade era essa lei? Ora, ela consistia na rigorosa reciprocidade, melhor dizendo, desculpe, reciprocidade do crime e da pena. Vamos entender. Por exemplo, se eu numa briga tivesse um olho furado, então alguém fura meu olho durante a briga. Eu não posso ir lá e matar a pessoa porque ela furou meu olho, eu tenho que furar o olho dela. Então, a minha vingança, vamos dizer assim, se podemos usar esse termo, não pode não ter limites. Então, a lei de Talião era para dar este limite. Você não pode ultrapassar, querer exigir mais do que você foi, por exemplo, teve um prejuízo. Então, você não pode cobrar mais do que o prejuízo que você teve. Por isso que era olho por olho e dente por dente. Você perdeu um olho, você tem direito a fazer o outro perder o olho. Se você perder um dente, você não pode ir lá arrancar todos os dentes, é um dente só. Você não vai tirar a vida da pessoa, não vai cortar o braço dela porque ele arrancou um dente seu. Então essa era a chamada lei de Talião, que procurava trazer uma certa justiça. E aí o Senhor, como eu disse, ele vai aprofundar todos esses textos que nós temos ouvido já desde a semana passada, sempre o Senhor dizendo, foi dito, mas eu vos digo, foi dito, mas eu vos digo, foi dito, e eu vos digo. Então o Senhor traz uma nova lei. E aqui ele vai dizer, diante do que nós acabamos de ouvir, claro que esta lei de Talião nem sempre era fácil seguir, porque às vezes a sede de vingança que a pessoa tem, parece que ela quer fazer, né? Ela quer realmente acabar com a vida do outro. E aí nós vamos ver que a nova lei que Jesus nos traz, ela vai ultrapassar a estrita justiça, ou seja, a lei de Talião ali que nós vimos, né? Então Jesus está dizendo que é preciso ir além, que não pode se deixar levar pela vingança, que não pode ser a lei de Talião a lei da nossa vida de cristão. Ou seja, e o Senhor está dizendo que o discípulo, Jesus pede ao discípulo que renuncie também ao próprio direito para poder imitar a paciência e o respeito que Deus tem para conosco. Então, na realidade, o Senhor ali, ele pede, nós vamos ser um bando de gente tonta, não vamos correr atrás da justiça, não vamos... Não. Mas, se for para ter um prejuízo maior, abre mão. Se vai, por exemplo, sei lá, vai ter um prejuízo grande numa família, vão brigar por causa de herança.
são, sei lá, 10 irmãos, cada um vai receber uma parte, mas tem um lá que acha que porque é mais velho tem direito a receber mais, porque ele trabalhou mais, porque ele começou mais cedo, e não é justo que aquele que nasceu quase 20 anos depois receba a mesma coisa que ele, porque ele trabalhou na terra junto com o pai a vida inteira, e o outro, então deveria ser dividido pelo tempo e tal, proporcionalmente, vira aquela briga. Então Jesus está dizendo, abre mão, abre mão. É melhor você viver em paz com a sua família do que brigar por causa de dinheiro, porque você talvez não vai ter nenhuma coisa nem a outra. E aqui então o Senhor vai falando de várias situações. Então, ele fala, não enfrenteis quem é malvado, ou seja, uma pessoa que é malvada, não perca tempo de brigar com ela, porque você vai ser igual a ela. Você vai estar no mesmo patamar, no mesmo nível daquela pessoa. Então não perca tempo. Então o Senhor é bem claro, não enfrenteis quem é malvado. Não perca tempo de bater de frente com uma pessoa que é malvada, porque ela vai sempre fazer o mal. Por mais que você peça justiça, ela não consegue porque ela é uma pessoa malvada. E aí o Senhor continua dizendo, pelo contrário, se alguém te der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Ou seja, que o Senhor está falando de prejuízo, tá? Então, se uma pessoa te faz um mal, não vai pagar com o mesmo mal. Perdoa, entendeu? Perdoa, deixa para lá. Por quê? Porque é assim que Deus age conosco. Imagina se Deus fosse descontar tudo que a gente faz de errado. Então o Senhor nos chama. É fácil? Claro que não, gente, porque a nossa tendência é ser malvado como malvado. É ser vingativo como aquele que quer vingança. Então, muitas vezes, nós temos essa tendência. E aí é uma luta que nós travamos conosco mesmo. E aí continua. Se alguém abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Então, ou seja, não fique brigando por coisas que vão acabar, coisas materiais. Quantas vezes eu citava lá da família, é verdade, quanto nós temos aqui de famílias destroçadas por causa de briga de herança. O coitado dos pais trabalharam, às vezes até vieram do estrangeiro, acabaram com a sua vida na roça para poder deixar alguma coisa para os filhos, para depois a família que eles construíram com tanto sacrifício ser destruída por causa de dinheiro, por causa de briga de dinheiro, por causa de briga de terreno. Então Jesus fala, olha, que triste isso. Vai morrer, vai ficar tudo aí? Ou você acha que você vai levar o terreno junto? Você vai levar o dinheiro junto? Não, vai ficar para os teus descendentes brigarem. Porque foi o exemplo que eles receberam. E aí o Senhor também fala de algo aqui que a gente talvez não entenda, mas vamos compreender. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Era muito comum os guardas romanos pararem as pessoas na rua e perguntarem, você sabe onde é que é tal lugar? Ah, eu sei. E aí o soldado fala, então me leve lá. E às vezes a pessoa estava indo para o lado oposto e era forçada pelo soldado a voltar, às vezes 1 quilômetro ali, para poder mostrar onde era aquele lugar. E se não voltasse. Então o Senhor fala da bondade, que olha, se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, anda 2. Seja bondoso. Tá? Volto a dizer, o Senhor está nos mandando ser tonto? Não. O Senhor está nos mandando aqui não ser levado pela lei do mundo, da vingança, mas para fazer as coisas segundo o coração de Deus, que é um coração que tem amor, que tem misericórdia. E aí no final o Senhor encerra dizendo, dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Ou seja, se uma pessoa é carente e ela te pede algo, e você pode dar, é óbvio, e eu reparo que muitas vezes as pessoas que têm menos condições são muito mais caridosas do que aquelas que têm muitas condições. E diz para não virar as costas a quem pede emprestado, porque se ele está pedindo emprestado, ele sabe que ele tem condições de devolver. Pode demorar, mas ele vai devolver. Né? Então, o Senhor, ou seja, quem está necessitado, que nós também busquemos socorrer essas pessoas. E, Senhor, e diante da tua palavra que nos chama, Senhor, a ter realmente um coração parecido com o do Pai, um coração que ama, um coração misericordioso. Nós pedimos, Senhor, arranca de nós toda raiz de vingança, toda raiz de ódio, toda raiz de rancor, toda raiz, Senhor, maléfica, que possa ter entrado em nosso coração e que nos prejudica. Nós somos, Senhor, os mais prejudicados.
Quando nós guardamos a mágoa, guardamos rancor, nós nos aprisionamos e muitas vezes não conseguimos nos libertar desta cadeia que nós mesmos entramos. Então pedimos a tua graça, Senhor, que o Espírito Santo venha e convença o nosso coração que é preciso dar um passo na fé e agir segundo o coração de Deus. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.